Amigos e amigas do Clube Recreativo Atibaiano, o Beco de Ofícios entrevista pessoas atuantes na sociedade atibaense. O traço comum consiste na luta por mudanças e transformações comunitárias que possibilitem bem-estar e boa qualidade de vida. Obrigada ao nosso presidente do Clube Recreativo Atibaiano, Luiz Ruivo, pela importante entrevista concedida na edição anterior, enfocando aí as relevantes e inovadoras propostas administrativas da entidade. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o artista plástico Horácio Morita. Olá, Horácio, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Horácio, a sua formação acadêmica aí, ela está envolta na arquitetura e depois na filosofia. Como que essas duas graduações aí repercutem na sua obra? Sim, eu fiz arquitetura, né? Aí depois da arquitetura, ainda terminando a arquitetura, eu fiz filosofia na USP, né? Mas no caso não me interessava tanto o diploma de filósofo. Então eu fiquei algum tempo, uns 3, 4 anos ali, né, passeando pela Faculdade de Filosofia, Faculdade de Ciências Sociais, História e Geografia, que é o que eu, né, gostava mesmo. E me aperfeiçoei bastante com isso, né? E trabalhando na área de arquitetura, eu trabalhei no Estado, no governo do Estado, na parte de construção de escolas, né, do governo do Estado. Construção, manutenção, né, e principalmente a parte da parte histórica, dos prédios de arquitetura de interesse histórico e tal. Fiz umas 2 ou 3 intervenções dessas aí, né? E fiz pós-graduação em planejamento urbano na USP também, fiz mestrado lá, né? Depois de algum tempo ainda tentei fazer o mestrado aqui na Univap, aqui na Universidade aqui de São José dos Campos, né? E trabalhei em várias áreas na parte de arquitetura. E na parte mas eu sempre escrevi, dei aula na Faculdade de Arquitetura lá de São José dos Campos, na Unip também, e sempre me interessou essa parte mais filosófica que eu já tinha estudado. Eu fui professor de História, professor de Planejamento Urbano e professor de Projeto também, da parte de desenho e projetos, né? E na verdade a gente sempre fala que acho que eu me preparei a vida inteira para ser artista mesmo, né? Porque quando numa determinada época do trabalho como arquiteto, eu falei, minha coisa é desenhar, pintar, né? Fazer alguma coisa de mim, não tanto no projeto de arquitetura, mas na obra artística mesmo, né? Então eu sempre encarei a arte não como um hobby, como muita gente fala, você, depois de arquitetura, você teve um hobby de pintura. Não é um hobby, é um estudo que a gente tenta, né, desenvolver melhor, principalmente a parte filosófica, a parte sociológica, né, as cidades que a gente tanto estudou, e fala, mas que cidade é essa que a gente tanto estuda, tentou, né, fazer um planejamento urbano, chamado urbanismo, né, e estudar as cidades, a própria história da arquitetura, da arte e tal, e fala, mas isso não pode se resumir apenas a um projeto de arquitetura. Então, na verdade, me preparei a vida inteira para artes plásticas, né? Nessas artes plásticas, isso, né, a parte política, muito importante a parte política, porque eu sempre fui, desde a parte da época da faculdade, eu fui engajado na atividade política, né? Não só no partidos, mas também na atividade política, não como candidato a nada, mas na militância mesmo, né, política. Isso sempre me acompanhou em toda a trajetória. E chega uma hora que você tem que,
né, colocar alguma coisa de si próprio, né, no desenho, na pintura. Então, junto com a própria militância mais acentuada e quando a gente vai deixando um pouquinho mais de lado a profissão de arquiteto, né, de construtor, de arquitetura, né, de edificações, já comecei a me dedicar um pouquinho mais à atividade artística, começar a criar, a pintar, a desenhar, né? Então a primeira coisa que eu comecei a desenhar era desenhar a cidade, a favela, o que é uma favela, por que existem habitações tão precárias assim, né? Comecei a desenhar, pintar favelas, isso aí em tinta a óleo e tal. E mais adiante, né, começando a estudar melhor a parte da manifestação artística nos últimos anos aqui no Brasil, os movimentos artísticos, né, no Brasil, eu comecei a me interessar também pelo abstracionismo. Aí comecei a pintar, né, quadros abstratos também. Então são basicamente essas duas linhas, né? A cidade, a favela, né, que é a habitação, que eu sempre via com outros olhos as cidades, e o abstrato, né? A parte mais filosófica, a parte mais, né? E isso vem acompanhando até hoje. Até hoje eu faço essas duas linhas, né? O abstrato e o figurativo. Esse figurativo, nos últimos anos, principalmente nos últimos 6, 7 anos mais ou menos, né? Ela atinge um aspecto mais, como é que se diz, mais político, né? Que é essa aqui é a minha última obra que eu fiz no ano passado, que é mais ou menos um compromisso que um artista tem com a sua época, né? Você retratar a sua época, o seu tempo, o seu espaço, onde você vive, o tempo que você vive. Então, esse tempo meio tenebroso que a gente viveu nos últimos, né, 6, 7 anos, eu comecei a retratar. Então, sabe, eu falei, daqui a pouco a gente já esqueceu isso aí, né, e qual o retrato que a gente tem disso aí. Então, hoje mesmo eu vejo assim, alguns quadros que eu fiz há 5, 6 anos atrás, 6 anos atrás, por exemplo, né? Você fala, mas hoje não se fala mais disso. Na época do Temer se falava tudo isso aí. Então eu tenho um retrato do governo do Temer, um retrato da Copa do Mundo, da Olimpíada que teve aqui, do impeachment da Dilma. Tudo isso aí eu falei que é uma época que, né, muita gente que viveu esses anos tenebrosos, esses últimos anos, até esqueceu que existiu isso aí, né? 2016, 2017, parece que não existiu essa parte. Então eu acho que a arte tem essa função, essa obrigação de mostrar, né? Mostrar o que eu senti naquela época, o que eu vivi naquela época, né? E o que eu estou vivendo hoje. Ele é o passado e o presente, né? Então essa é a última pintura que eu fiz. Terminei basicamente, foi em janeiro praticamente que eu terminei isso aqui. Comecei em outubro mais ou menos, demorou todo esse tempo, outubro, novembro, dezembro, né? E tentei falar, eu preciso mostrar isso aí, porque não é possível que a gente viveu uma coisa tão né, tenebrosa esses últimos anos. Maravilha de tela. Agora, Horácio, você tem muita intimidade com um desenho, né? Qualquer pessoa pode desenhar? Claro, qualquer pessoa pode desenhar. Tem a parte técnica, né? Mas o importante não é desenvolver só a parte técnica, né? Eu acho que o importante é você ter uma formação, né? Uma formação para você poder desenhar. Então, essa formação não é necessariamente só técnica. Por exemplo, existe a arte popular, né? Existe a pintura, o desenho popular, né? Gente que desenha, que faz cerâmica, que faz escultura em madeira, né? Arte popular. É importante do mesmo jeito, né? Tem gente que faz grafite, faz mural nas ruas, desenho, também é arte. A arte cada vez mais ela vai ser, como é que se diz,
uma coisa mais acessível à população, né? Não uma arte só de galerias ou de museus, mas uma arte na rua, mais, né? Tanto é que os artistas mais recentes, eles estão saindo na rua, né? É a arte popular, a arte indo na Europa, por exemplo, existem bairros inteiros com arte popular, né? Em Portugal, em Lisboa, na Espanha, né? Na França mesmo, né? Murais e arte na rua, escultura na rua, escultura nos parques, né? Tudo isso aí. Então a arte tem essa função de dialogar com o povo, né? Por exemplo, uma obra como essa, ela não tem que ser necessariamente pedagógica, ela não tem que ensinar, mas a cada um que olha a arte, ele vai enxergar alguma coisa, ele vai prestar atenção em alguma coisa, né? Por que será que ele presta atenção nisso? Então tem um lado psicológico, né? Né? Por que chama atenção isso aí? Alguma coisa, né? E por que chama atenção isso, né? Essa colagem que tem, né? Maravilha. A gente percebe esse impacto social na sua obra. Realmente a arte como um viés político, né? Lembrando lá o velho Aristóteles, toda intervenção em esfera pública, queiramos, saibamos ou não, ela é política, eminentemente política. E essa obra sua é maravilhosa, me faz lembrar também a sua colega da arquitetura e do urbanismo, Hermínia Maricato, né? A crise urbana. Ela foi minha professora e estudou comigo no mestrado ali na USP. Maravilha, né? Me faz lembrar toda essa proposta dela de livros, né? Esse último livro dela chamado A Crise Urbana. Isso. Me remeteu muito à sua fala, à sua tela, a esse livro. Essa dela é muito especial. Também na escola. Tendo como foco tudo isso, como você vê a arte hoje no Brasil, especificamente? Eu acho que a arte é a salvação desse país aqui, sabe? Ela tem que ser a salvação. Por quê? Porque a mídia, né? A comunicação, ela vai entrando em todas as áreas, né? E ela vai deturpando a coisa. Então, pessoas, por exemplo, é só você ver a música, por exemplo, né? Você passa por todo um período de grande criatividade, de composições, né? Músicas que tocam no mundo inteiro, né? Ainda tocam no mundo inteiro. A Bossa Nova, por exemplo, que ainda, né? O pessoal ainda compõe músicas de Bossa Nova, faz novos arranjos, novas tentativas na Europa, no Japão, né? Todo mundo. E aqui no Brasil o pessoal fica no forrozinho e tal. Então a música, ela sobrevive. Né? A arte sobrevive, né? A trancos e barrancos, mas ela sobrevive. A pintura é a mesma coisa. Seja pintura a artes gráficas, né? A arte visual, também. Seja lá no mural, seja lá na arte na rua, seja lá nos museus, seja lá nas galerias, ela vai sobrevivendo. Ela vai ter o seu público, ela vai ampliando esse público. Ela tem como se diz, essa função de alertar, né? De fazer o povo pensar, o povo refletir. Que é uma época que a gente está vivendo, que é uma época que não tem muita reflexão, né? É a época do imediatismo, da coisa automática, e ninguém reflete em nada. Então a arte tem essa função, né? De fazer as pessoas refletir um pouco que época que é essa que nós estamos vivendo. Que possibilidade existe de transformação, como você disse, né? De mudança. É assim mesmo? Sempre foi assim mesmo? Ou não? Né? Há mudança? Existe mudança? Que mudança que é essa? Né? Que possibilidade que a gente tem de mudança? Então, nesse sentido, eu acho a arte como um todo, hein? Não só a arte visual, a música, o teatro, o cinema, né? A escultura, tudo tem essa função de alertar o povo, de acordar o povo, de fazer a população entender que é possível um mundo melhor, né? Estudar e ver que é um mundo melhor, refletir, a reflexão. Fantástico. Agora, quais são as suas influências na arte? Na arte? Primeiro a arquitetura mesmo, né? Sempre foi a arquitetura o estudo das cidades, né? Sempre me interessou estudar as cidades, como que é o caso da Hermínia Maricato,
né? Todos os autores, que são poucos, não são muitos. Não. No Brasil não são pouquíssimos autores que estudaram, né, as ciências urbanas, né? A sociologia urbana, né? Como que a cidade se desenvolve, como a cidade cresce, como a cidade vem se transformando, né? E que é o que nós estamos vendo, né? As catástrofes que acontecem agora, o meio ambiente, né? Tudo isso está meio misturado, ainda não apareceu quem pudesse estudar mais afinco e pudesse, né, ligar uma coisa, a ecologia, né? Como que liga a ecologia com as cidades, as nossas metrópoles, São Paulo, por exemplo, né? Cidades da China, né? Da América Latina, da Índia, cidades com 10, 15 milhões de habitantes, né? Como viver nessas cidades? Então começou por aí, né? Quer dizer, as cidades e a vida urbana, né? Como é a vida urbana, né? Quando você fala em psicologia, né? Em psicanálise, você fala, mas isso é urbano, tipicamente urbano, não existe, né? Ainda esse estudo mais no meio rural, essas coisas ainda estão meio afastadas, né? Então eu acho que essas influências aqui tendem a ser mais como é que se diz? Mais, como é que chama? Iminentes, né? Daqui para frente, né? O pensamento humano, como que o ser humano se comporta, né? Como é um país desenvolvido, como é um país que ainda está patinando, como é um país que, né, se acha desenvolvido, né? Então, tudo que aconteceu, por exemplo, no ano passado, ainda não foi estudado o suficiente, não. Ainda estão começando a estudar, né? Esse fascismo, né? Esse patriotismo, né? Como se diz, esse ódio, né? Esse ódio, essa violência, né? Ainda estão estudando, os sociólogos, os filósofos estão estudando, né? Não houve tempo de estudar, né? Pandemia, né? A pandemia, o que acarretou isso no dia a dia de cada um, ainda nós estamos, né? Estamos caminhando ainda. Caminhando, exatamente. Agora o passarinho me contou que o Horácio Morita vai fazer uma exposição aqui no Clube Recreativo Atibaia. Conta pra gente como vai ser. Então, conversando com o presidente, o Luiz, ele estava me colocando as possíveis agendas, né? Então ele disse que como eu sou de descendência japonesa e tal, que vai ter um festival de comida japonesa, né? Em dia 26 de março, né? E que depois disso a gente poderia pensar numa exposição em abril, mais ou menos, né? Ainda não tem a data, mas uma exposição aqui no Clube Recreativo, né? De uma exposição com as obras de arte, né? Com as telas. Eu tenho alguns desenhos também em papel, em aquarela, né? Que também é uma outra linguagem, que a gente chama de uma linguagem pop, que a gente fala, né? São retratos, às vezes caricaturas, algumas coisas assim, com muita cor, né? E com muita tinta, mas é tinta de aquarela, né? Então tenho, né, umas 10, 15, né, obras em aquarela no formato A3, que é mais ou menos isso aqui, né? Em papel de aquarela. Então também só falta a moldura, porque papel já é mais difícil, falta as molduras. Isso aí. Então nós estamos pensando em fazer uma exposição em abril. Se Deus quiser, vamos fazer isso. Maravilha, maravilha. Eu conversei hoje, tive a alegria de conversar com o arquiteto, artista, filósofo Horácio Morita. Horácio, muito obrigada, vida longa para o seu trabalho, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder, né, expor as ideias, né? Porque o mundo caminha pelas ideias, né? Com certeza, muito obrigada, viu? Até a próxima. Muito obrigado.